Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o CPTI 11 e a sexta emissão de cotas do fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, embaixo você vai encontrar o link dos nossos relatórios semanais de fundos imobiliários, relatórios quinzenais de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório publicado pela Capitânia. Então, o Capitânia, o CPTI, vou falar um pouco primeiro do fundo, depois eu falo da emissão. O início do fundo foi em 2021, então é um fundo aí que já tem um pouco mais de 3 anos, administrado pela BTG, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, então é um fundo, um FIINFRA, ele investe em ativos de renda fixa de infraestrutura. Então ele tem um valor de mercado por cota aqui de 102, valor patrimonial aqui de 101,22, foi a última marcação no fechamento aqui de fevereiro de 24, patrimônio líquido 751 milhões, tá? Tem 22 mil cotistas no fundo hoje. Então, o fundo ele tem o objetivo de proporcionar rentabilidade pela aquisição preponderantemente de debêntures isentas de infraestrutura. Então, é um fundo que investe em debênture isenta, de imposto de renda, de infraestrutura. Então, isso aí já é um resumo do fundo. Ele tem aqui 49 ativos, marcados a IPCA mais 8,33. Então, ele tem uma taxa de IPCA mais 8,33 isento de imposto de renda. Então, o pessoal acaba gostando muito dos fundos de infraestrutura que tem isenção não só no rendimento, como também no ganho de capital. Tá? E aí ele fala que um resumo interessante do fundo, a distribuição de rendimento dele foi de 1,50, dividend yield aqui 17,55 aí no último mês e tal. E normalmente os fundos, eles, se você for pegar a distribuição de rendimento, deixa eu ver se está aqui, está aqui, ó. Eles têm uma distribuição mais ou menos previsível, na faixa de 1,15, 1,20, e ele subiu um pouco mais, o rendimento foi um pouco mais alto aí, o anunciado, e de 1,50, o pessoal fala que normalmente quando aumenta, o dividendo vai vir emissão por aí, e aí o dividendo aumenta, o preço da cota aumenta no secundário, e eles fazem uma emissão. É uma coisa que pode ser feita, porque você tem a forma de você distribuir o rendimento, então dá para você também puxar um pouquinho essa questão, não é errado, a administração acaba tomando esse tipo de medida para poder subir o preço do mercado, principalmente no mercado secundário. Porque quando você vai fazer uma emissão, o que é o ideal no caso de fundo de infraestrutura? É você fazer uma emissão no valor patrimonial, o valor do mercado está mais alto, e você ter um valor de emissão abaixo do valor de mercado, porque se for acima ninguém compra, mas também acima do valor patrimonial. Esse aí é o ideal de uma emissão, principalmente em caso de FIINFRA, que é uma renda fixa marcado diariamente ali. Então você tem um preço diário de quanto que vale realmente o fundo, a cota do fundo. Então, alocação, 49 diferentes exposições, o rating da carteira é duplo A-, um bom rating de crédito. Fez 2 movimentações na carteira esse mês aqui, movimentações na carteira, negociação. Aí fala um pouquinho de mercado, como é que o mercado está, Estados Unidos, Japão, falando aí do México, que a nossa NTNB não vai poder baixar muito a taxa, porque a taxa dos Estados Unidos está alta, e a do México também. Então esse aí foi o resumão do que eles falam ali na parte de mercado. E fiz o resumo para a gente andar um pouco mais rápido no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. E aqui as 2 emissões que eles fizeram no mês. Então a primeira aí foi da Água do Sertão, que é abastecimento de água e esgotamento sanitário em 34 municípios alagoanos. Então é por isso que ele é incentivado, porque é de interesse da nação que tenha o investimento nesses setores. E aqui a taxa PCA mais 8,4, e também é um Planalto Sul aqui, PCA mais 6,78, Distribuição de proventos, então a gente vê aqui ano após ano, de 2021 até 2024, a distribuição de proventos que o fundo foi fazendo ano a ano. Esse provento ele não é só a questão dos juros e da correção monetária, tem também ganho de capital que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui a DRE do fundo, se você pegar desde o início do fundo aqui, 145 milhões de receitas, 13 de despesa, então deu menos de 10% aqui, que é mais ou menos uma linha que eu gosto de perceber. Então, despesas estando abaixo ali de 10% das receitas já é um número legal, já é um número bom. É que ele quebra o resultado do fundo. Então, essa parte clara aqui os juros, então aquela taxa PCA mais, tem uma taxa que é os juros, e o IPCA é a correção monetária.
a atualização monetária aqui. Você vê que tem essa segunda linha aqui, esse ganho de capital, que é essa segunda cor mais escura. Então essa parte aqui de baixo aqui, clara, é os juros, essa parte de cima aqui, ó, ganho de capital. Então tem vários meses que eles conseguem fazer giro de carteira e ganho de capital. E é um mercado, como é um mercado mercado de debêntures, é um mercado que tem muita pessoa física, né, acaba tendo uma negociação bem interessante. E aí os fundos eles conseguem fazer, ó, praticamente todo mês aqui eles conseguem fazer um ganho de capital aqui, e esse ganho de capital acaba turbinando, né, a distribuição do fundo. Resultado caixa do fundo e aqui é a alocação. Então, como é que está a alocação do fundo aqui? Ele investe principalmente aqui em rodovias, geração, telecom, geração de energia, né, e saneamento básico, 15%. Exposição devedor maior, né, de 4,42, que é da Codesa, e exposição por rating, né, tem o rating médio lá, como a gente viu, é duplo a menos. E aí, maior posição, né, que é a Codesa, 4,42%, né, CDI com a taxa de 11,86%. Essa é a maior exposição do fundo. A gente vê o volume, né, o volume de negociação, que está, né, o volume já está interessante, né, então os fundos eles estão começando a crescer e ter um volume de negociação mais interessante, e aqui rentabilidade. Então a gente vê a comparação do CPTI com o PCA, o IMAB, o CDI, né, ele ficou à frente aí, né, dos outros índices, então ele teve uma performance interessante ao longo do tempo. Tá? Então esse é o CPTI, e aí a gente vai aqui para a parte da sexta emissão. Então a sexta emissão desagradou aí muita gente, porque ela foi feita abaixo do valor patrimonial. Então, como eu falei, uma das coisas importantes aí nessa questão, principalmente dos FIINFRAs, é que ele é renda fixa, ele é marcado no mercado diariamente, ele tem um valor patrimonial. Esse valor varia muito, tá? Então vai depender de taxa de juros, como é que você vai fazer a marcação disso aí, você faz em comparação com como é que está a economia, NTNB. Então tem várias formas que você vai fazer essa marcação no mercado, mas é a marcação que está no dia que está valendo. Então eles acabaram fazendo essa emissão aqui um pouco abaixo do VP, não que o VP diário ele é importante, só que ele varia bastante, né? E essa variação de VP, quando você faz uma emissão grande, né? No caso aqui ele tem 750 milhões de PL, fez uma emissão aqui, fazendo uma emissão de 500 milhões, você faz abaixo do VP, você dilui o cotista que é atual, né? Então o ideal é sempre você fazer a emissão no VP. Certo que a gestão ela consegue fazer uma alocação, de repente já tem um pipeline interessante para você fazer uma alocação e colocar nesses 500 milhões, mas como é uma alocação bastante grande, né, um recado interessante, né, para os cotistas seria, né, uma alocação sempre no valor patrimonial. E aí ele fez a emissão aqui a 96,34 e com 3,60 e pouco de taxa, né? Então vai ficar 99,97 o preço final. O preço aqui da cota no mercado secundário caiu hoje 1%, né? Está em 101,34. Então, para eles conseguirem viabilizar a emissão, né, acabaram fazendo um pouco abaixo aí do valor patrimonial, e muita gente perguntando, né? Hoje muita gente me perguntou, pô, e essa emissão, e essa emissão? E realmente, né, abaixo aí do valor patrimonial, né? E não é um recado interessante que a gestão dá para o cotista. E aqui, deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é a montante de 500 milhões, aí vai ficar 99 por cota, 3 e pouquinho de taxa, mais 96 aqui do patrimônio. Então, se você tem um patrimônio aí 98, 99, perto de 100, e você emite um pouco abaixo, o que você faz? Você acaba diluindo, né, o patrimônio do cotista que já está no fundo. Aí o cotista confia aí na gestão, essa coisa toda, então acaba não sendo interessante. Mas para quem está fora, você acaba comprando a cota mais barata, né? Se essa taxa fosse menor, seria melhor ainda, né, para o pessoal que tem interesse de comprar a cota mais barata, às custas do cotista que já está lá no fundo, né? Então, esse é o preço que se paga, né? Então, direito de preferência aqui, 4 de abril, quem tem direito ao direito de preferência, né? Vai fechar aqui no dia 4 de abril. Pode ser negociado no escriturador, 9 de abril, dia 10 de abril vai ser o encerramento, né, da negociação do direito de preferência. E 19, né, tem o período de direito de preferência, vai até dia 19, encerramento da subscrição dia 29, data de liquidação da oferta dia 6 de maio. Né? Então, 6 de maio está liquidando a oferta. Normalmente eles colocam essa data de encerramento 6 meses depois, né, vai dar lá em 1º de outubro, mas eles fazem encerramento normalmente bem antes do que isso. Tá? Então, essa aí é a emissão, né, que o fundo anunciou, a emissão um pouco abaixo aí realmente do VP, o VP do fundo, né, ele acaba sendo importante, marcação, porque é renda fixa e é marcado diariamente,
né? Então, essa emissão ela ficou realmente abaixo do VP com uma taxa um pouco alta, né? Então, se poderia ter sido melhor, a gestão poderia ter esperado um pouco mais, subir a cota no mercado secundário, porque se você tem uma queda da taxa de juros e a economia começa a ir, o juro futuro ele começa a baixar também, e você tem, né, um ganho ao longo do tempo muito grande. E esse ano, né, se você pegar, né, o fundo esse ano, ele deu acima de 20%. Se você pegar o último ano, deu 20% de ganho, né, rendimento com ganho de capital e tudo, né, então tem uma rentabilidade muito elevada, né, e os cotistas realmente acabam esperando mais, né, de um fundo aí que estava sempre andando redondinho, e a Capitânia, né, sempre se mostrou uma excelente gestora. Então a gente espera que esse tipo de coisa aí acaba melhorando, né, piorando o relacionamento, né, da gestão com os cotistas, mas quando o mercado ele acaba falando, ó, a gente não quer que isso aconteça, né, vários analistas ou pessoas que são influencers aí acabam falando, fazendo vídeos sobre isso, entrevista à gestão, você acaba trazendo o mercado para um denominador comum, né, que é o interesse de todos, lógico, do cotista ter um bom fundo, da gestão ter o aumento ali de capital que eles ganham taxa em cima, né, do patrimônio líquido do fundo, mas também, né, o cotista, o interesse dele é de que o patrimônio seja preservado, que tenha uma boa rentabilidade ao longo do tempo, e principalmente o cotista antigo, né, que já está no fundo há mais tempo, ele seja priorizado em relação aos novos cotistas que estão entrando. Então é isso que a gente tinha no nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, o que você achou? Né? Conhece o fundo? Já conhecia o fundo? O que você achou da emissão? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.